Fala galera, estamos aqui no canal do Posse Project Procuradorias e hoje a gente vai falar sobre o direito tributário, mais especificamente sobre o conceito e as espécies tributárias. Então, já deixa o like, já se inscreve no canal e vamos lá aprender um pouco sobre essa parte introdutória do direito tributário. Bom, pessoal, quando a gente fala em tributo, a gente tem que pensar na seguinte situação. A partir do momento que nós, seres humanos, decidimos viver em sociedade e passar uma diversidade de atribuições para o poder público ele tem que ter dinheiro, ele tem que ter recurso para custear essas atribuições que lhe foram repassadas. Então, assim, o poder público ele tem que prestar serviço público de saúde, serviço público de educação, saneamento básico. Então, se o poder público tivesse todas essas responsabilidades, mas por outro lado não tivesse como custear essas atividades, o próprio Estado não teria nem sentido de existir. Então, quando a gente fala em direito tributário, a primeira noção que vem à nossa mente é justamente essa função arrecadatória, ou seja, a função fiscal. Então, quando a gente fala em função fiscal dos tributos, ela nada mais é do que arrecadar recursos para o Estado poder custear as suas atividades e os serviços públicos. Então, é justamente por meio da função fiscal que o Estado arrecada esses recursos e vai poder prestar serviço à saúde, à educação, saneamento básico e todos os demais serviços que o poder público tem por obrigação colocar à disposição da sociedade. Pessoal, mas é o seguinte, a função fiscal, apesar de ser uma função muito importante, ela não é a única função dos tributos. Quando a gente pensa em tributo, a primeira coisa que a gente lembra é dessa função fiscal, arrecadação de recursos para custear as atividades do poder público. Mas além da função fiscal, os tributos, eles também têm a chamada função extrafiscal. O que significa a função extrafiscal? A função extrafiscal é o Estado intervindo na economia e na sociedade, estimulando ou desestimulando comportamentos, não tendo a arrecadação como finalidade principal. Vou explicar para vocês. O poder público ele pode querer, dar um exemplo aqui, diminuir o uso do cigarro. A gente sabe que cigarro é prejudicial, pode causar câncer, e o poder público ele pode ter a intenção de diminuir, fazer com que a população utilize menos este produto. Então, o que ele faz? Ele aumenta a carga tributária em cima do cigarro. Ou seja, aqui a função principal não é arrecadatória. Obviamente ele vai arrecadar, mas a função principal aqui nessa atribuição não é arrecadar, é desestimular um comportamento da sociedade. Ou por outro lado, vamos imaginar que o poder público queira que o nosso país comece a exportar mais um determinado produto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a carga tributária em cima daquele produto, para estimular a sua exportação. Ou seja, quando a gente fala em função extrafiscal, a gente não está mais aqui se referindo a uma função arrecadatória, mas sim a justamente essa possibilidade que o poder público tem de estimular ou desestimular comportamentos da sociedade. Então, aqui de antemão, lembre-se sempre, quando a gente falar de tributo, além dessa função fiscal, que é a primeira que vem na mente de qualquer estudante, lembre-se que os tributos também têm a função extrafiscal. Pessoal, o que é tributo? Onde é que está o conceito de tributo? O conceito está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Eu vou ler aqui esse artigo para vocês. Vocês vão ver assim que a redação dele é um pouco difícil, mas eu destrinchei aqui todas as palavras-chave e a gente vai conseguir ver na prática, entender bem o que é o tributo, entender bem esse conceito aqui previsto no artigo 3º do Código Tributário. Então vamos lá dar uma lida no que diz o artigo 3º do CTN. Ele fala o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos por partes. Primeiro, ele fala o seguinte: tributo é prestação pecuniária. O que isso significa? Você
só pode pagar tributo por meio de dinheiro, pecúnia. Ou seja, via de regra, você não tem outra forma de pagar um tributo a não ser por meio de dinheiro. Porém, existe uma exceção, que é justamente o caso previsto no artigo 156, inciso 11 do CTN, que trata da dação em pagamento de bens imóveis. O que é isso? Seguinte, ao invés do contribuinte pagar a obrigação tributária dele com o dinheiro em espécie, ele oferece um imóvel. E de acordo com a legislação daquele ente público, seja município, estado ou federal, ele vai ver quais são os requisitos e se é possível ou não a aceitação desse imóvel como forma de pagamento daquele tributo. Ou seja, ao invés dele pagar por dinheiro, que é a regra, ele vai para essa exceção, que é a dação em pagamento de bem imóvel. Mas, pessoal, aqui, lembre-se sempre, o próprio Código Tributário Nacional, ele fala que para que seja possível a dação em pagamento de bem imóvel, é necessário que aquele ente ele tenha regulamentado essa possibilidade. Ou seja, essa previsão do CTN, ela não é suficiente para que essa dação seja feita. Ou seja, além da previsão no CTN, caso um determinado município do nosso país queira fazer essa dação em pagamento, lá naquele município tem que ter uma lei local prevendo essa possibilidade, tá? Prosseguindo. Além de ser uma prestação pecuniária, ela é uma prestação compulsória. O que isso significa? Pessoal, tributo, ele decorre do poder de império do Estado. É o Estado exercendo a força dele sobre o particular. Então pense, se você adquirir um veículo automotor e tem que pagar o IPVA, você não pode, em determinado ano, falar assim, esse ano eu não vou pagar IPVA, não estou afim. Você não tem essa possibilidade. Caso você não pague, lá vai o poder público inscrever o seu débito na dívida ativa e depois a procuradoria, seja a procuradoria estadual, no caso, né, IPVA, Imposto Municipal, pode inclusive protestar ou ingressar com execução fiscal. Então, assim, quando a gente fala que é uma prestação compulsória, é justamente nesse sentido. O contribuinte não tem a opção de dizer se vai ou não pagar o tributo. Ele tem que pagar, senão ele pode sofrer consequências. Prosseguindo. O artigo 3º, ao conceituar o que é tributo, ele vai nos dizer que o tributo ele não constitui sanção de ato ilícito. Pessoal, isso daqui é o seguinte, ele quer dizer que tributo não é multa. É basicamente isso. Ou seja, vamos supor que você está trafegando numa via em uma velocidade superior à permitida e você recebe uma multa por excesso de velocidade. Essa multa é um tributo? Não. Por quê? Porque tributo não constitui sanção de ato ilícito. Inclusive, o artigo 157 do CTN, ele nos diz o seguinte, a imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. Ou seja, ele está falando aqui que a penalidade e o crédito tributário são fontes independentes. Então, assim, se você paga uma multa, isso não significa que o seu tributo está quitado. Então, assim, são dívidas distintas, tá? Então, são conceitos distintos. Lembre-se, tributo não é multa. Essa é a frase que resume essa parte do conceito, tá? Prosseguindo, tem que ser instituído em lei. O que isso significa, pessoal? Vamos supor aqui um município pequeno. Tem alguns municípios que nem sequer cobram IPTU. Então, vamos imaginar um município do interior, um município pequeno, e lá ainda não é cobrado IPTU. E o prefeito daquele município vai falar o seguinte, a arrecadação está pouca, eu quero aumentar a minha arrecadação, e ele vai e expede um decreto instituindo IPTU no âmbito daquele município. O prefeito pode fazer isso? Não pode. Por quê? Porque o tributo ele tem que ser instituído mediante lei. Tá? Então, se você quiser criar ou majorar um tributo, você tem que fazer isso através de uma lei em sentido estrito. Qual é a exceção que nós temos com relação a isso? Que eu nem diria que é uma exceção assim. Ela está prevista lá no artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal. Lá ela fala que alguns tributos podem ser instituídos por medida provisória. Só como a gente sabe, a medida provisória ela tem força de lei. Esses tributos aqui são mais tributos extrafiscais, como a gente falou no começo, ou seja, ali pela volatilidade da situação, é necessário que o próprio, no caso o presidente da República, edite essas medidas provisórias. É mais situação de imposto de importação, IOF,
Enfim, mas lembre-se, tributo ele é instituído em lei. A exceção que nós temos é esse caso de medida provisória, tá? E, por fim, o que o artigo 3º nos diz? Ele nos diz que o tributo ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Pessoal, aqui não é um comando para o contribuinte. Esse comando aqui está direcionado para os servidores que trabalham ali na cadeia de arrecadação. Ou seja, todos os servidores, auditores, procuradores, todo mundo que trabalha na parte arrecadatória não tem a opção de dizer se vai ou não instituir e cobrar aquele tributo. É uma obrigação destes servidores, sob pena, inclusive, de responsabilidade pessoal. Então, resumindo o que nós vimos aqui, então vamos lá. Tributo é uma prestação pecuniária, tem que ser paga em dinheiro, compulsória, decorre do poder de império do Estado. Tributo não é multa, não constitui sanção de ato ilícito. É instituído em lei, com exceção do caso de medida provisória, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Quem trabalha na cadeia de arrecadação não tem a opção de dizer se vai ou não cobrar o tributo. É um poder-dever. Vamos prosseguindo. Já vimos qual é o conceito de tributo. Agora, quantas espécies de tributo nós temos no nosso país? Pessoal, tributo é um gênero. Tá? Imagine um círculo maior. Esse círculo maior é o tributo. E dentro desse círculo maior, alguns círculos menores. Esses círculos menores são as espécies tributárias. Só que chegou uma discussão aqui no nosso país. Quantos círculos menores nós temos? Quantas espécies tributárias nós temos? Por um lado, se a gente for analisar o Código Tributário Nacional, ele nos diz o seguinte no artigo 5º, que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, assim, ele só prevê 3 espécies tributárias. Por outro lado, se formos analisar a Constituição Federal, ela, além dos impostos, taxas e contribuições de melhoria, ela nos traz empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então, assim, criou-se uma dúvida. E aí? A quem a gente deve observar? A Constituição Federal, que traz 5 espécies tributárias, ou o Código Tributário Nacional, que traz 3 espécies. Essa dupla interpretação, de um lado temos a teoria tripartite, que fala em 3 espécies tributárias, e de outro lado a teoria chamada pentapartite, da Constituição Federal, que traz as 5 espécies. Pois bem, essa discussão chegou até o STF. E o que foi que o Supremo Tribunal Federal falou? Ele falou o seguinte, ó, o Código Tributário Nacional, tudo bem, é uma lei mais específica, é ela que trata dos tributos e tal, porém, ele é uma lei anterior à Constituição Federal. Então, nós devemos nos balizar pelo que diz a nossa própria Constituição Federal, até por conta da superioridade, da hierarquia que a Constituição Federal tem frente às demais normas. Então, pessoal, saibam que existem 5 espécies tributárias em nosso ordenamento jurídico, ou seja, o STF ele se filiou à chamada teoria pentapartida. Tá? Então, as espécies tributárias que nós temos são impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Então, o nosso objetivo agora é justamente ver cada uma dessas 5 espécies tributárias. Vamos começar pelo empréstimo compulsório. Pessoal, o empréstimo compulsório é uma espécie tributária prevista no artigo 148 da Constituição Federal. E o que é que ela nos diz? Ela fala o seguinte, no caput. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então vamos lá. Aqui o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que apenas a União tem essa capacidade, ou seja, Estado e município não pode instituir empréstimo compulsório. É um tributo exclusivamente federal. E além disso, caso a União queira instituir este tributo, ela deve fazer isto mediante lei complementar, ou seja, uma lei ordinária não é capaz de instituir um empréstimo compulsório. E quais são as situações? Em quais situações o poder público pode instituir esse empréstimo compulsório? Aqui a gente tem que ter a seguinte noção. Empréstimo compulsório, o nome é autoexplicativo. É o poder público pegando o dinheiro emprestado à força. É um empréstimo que você não vai dizer se vai ou não emprestar o dinheiro para o poder público federal, no caso. Então, assim, ele vai pegar esse dinheiro dos cidadãos, vai utilizar para aquela finalidade, depois ele devolve.
Mas assim, ninguém tem a opção de dizer se vai ou não emprestar. Tá? Então, quais são as situações que o Poder Público Federal, o Poder Executivo Federal, pode cobrar estes empréstimos compulsórios? A primeira está no inciso 1 do artigo 148 da Constituição Federal, que ele nos diz o seguinte, que é para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Pessoal, aqui a gente está diante de uma situação tanto quanto grave, ou seja, está ocorrendo uma calamidade pública ou uma guerra externa está ocorrendo na iminência de acontecer. Então aqui são situações bem definidas e você vê aqui pelo escopo que é uma situação grave. Já o inciso 2, ele nos traz outra situação, que é no caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. Aqui é um conceito mais abstrato, tá? Assim, é um conceito mais genérico. Por que eu estou fazendo essa distinção? De dizer que o inciso 1 é uma situação mais grave, enquanto no inciso 2 é uma situação mais genérica. O seguinte fato, pessoal, essa situação de guerra externa ou calamidade pública, ela é uma exceção às chamadas anterioridades. O que são as anterioridades? Vamos lá. Quando você vai criar ou majorar um tributo, o contribuinte ele não pode ser pego desprevenido. Então, justamente para garantir uma segurança jurídica, existem as chamadas anterioridades. De um lado, a chamada anterioridade anual e de outro, a anterioridade nonagesimal. O que isso quer dizer? A anterioridade anual, ela diz o seguinte, que você não pode instituir e cobrar um tributo no mesmo ano. Você não pode criar e cobrar um tributo no mesmo ano. Então, se você cria uma lei, edita uma lei, criando um tributo em 2025, você não pode cobrar aquele tributo ainda em 2025, tem que cobrar em 2026. Só que aí poderia acontecer a seguinte situação, e se esse tributo for criado no dia 31 de dezembro de 2025, ele já pode valer a partir do dia 1º de janeiro de 2026? Não. Por quê? Porque é aí que entra a anterioridade nonagesimal, que ela nos diz o seguinte, que além de observar essa questão de não poder ser criado e cobrado no mesmo ano, né, anterioridade anual, você deve observar um lapso temporal mínimo de 90 dias. Ou seja, se você criar um tributo lá no final de 2026, em 31 de dezembro, você vai ter que cobrar lá para março, lá no final de março. Então, assim, tem que observar esses 90 dias. Porém, pessoal, essa situação aqui do empréstimo compulsório para atender despesa extraordinária de calamidade ou guerra é uma situação que foi considerada tão grave, mas tão grave pelo nosso constituinte, pela nossa Constituição, que ela disse que isso seria uma exceção às anterioridades. Ou seja, nesse caso aqui, para atender a calamidade pública ou guerra externa, você não precisa observar isso tudo que eu falei. Não precisa observar a anterioridade anual e não precisa observar a anterioridade nonagesimal. Porém, na situação do inciso 2, ele fala o seguinte, que no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B, que é justamente as anterioridades. Então, assim, lembrem-se disso, empréstimo compulsório é um tributo cobrado apenas pela União, tem que ser criado por lei complementar, ele pode ser criado diante dessas duas situações, e nessa primeira, de guerra externa ou calamidade pública, é uma exceção à anterioridade, que no segundo caso não é. E por fim, o parágrafo único nos diz que a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Pessoal, aqui a gente tem que fazer uma diferenciação. Existem tributos que nós chamamos de tributos de arrecadação vinculada e tributos que nós chamamos de tributos de arrecadação não vinculada. O que isso significa? Um tributo de arrecadação não vinculada, quando aquele valor entra nos cofres públicos, o poder público ele pode usar aonde ele quiser. A arrecadação dele não é vinculada a uma finalidade específica. No caso do empréstimo compulsório, pelo fato desse parágrafo único aqui falar que os recursos serão vinculados à despesa que fundamentou a sua instituição, o que isso significa? Se o empréstimo compulsório foi criado para atender uma demanda, por exemplo, de guerra externa, quando esse valor entrar nos cofres públicos, não é possível você pegar esse valor e utilizar para outra coisa. Sei lá, para
para aplicar na saúde ou na educação. Não, você vai ter que aplicar exclusivamente naquela situação que foi a situação que gerou a criação do tributo, tá? Então lembrem-se disso. Tributo de arrecadação vinculada não há essa discricionariedade na aplicação, no manejo desses recursos, diferente do tributo de arrecadação não vinculada. O melhor exemplo que nós temos de tributos de arrecadação não vinculada são os impostos. Então, assim, uma das espécies tributárias, como nós vamos ver mais à frente, são justamente os impostos. Então, assim, quando o poder público recebe ISS, IPVA, IPTU, ele não é obrigado a aplicar em uma determinada finalidade. É justamente uma espécie tributária que você tem liberdade para aplicar onde quiser. Ou seja, não é uma verba carimbada. Aqui o empréstimo compulsório é justamente o que a gente chama de verba carimbada. Então, lembre-se, quando a gente falar de tributo de arrecadação vinculada, é a chamada verba carimbada, tem um destino certo. Tributo de arrecadação não vinculada, não. Há essa liberdade. Por fim, vamos prosseguir agora para a segunda espécie tributária, que é a contribuição de melhoria. Pessoal, o que é a contribuição de melhoria? Tem gente que acha que quem criou esse tributo aqui tem uma mentalidade um tanto quanto perversa. Eu vou explicar o que é e vocês tiram aqui suas próprias conclusões. Bom, a contribuição de melhoria ela está prevista no artigo 145 da Constituição Federal. E ela diz o seguinte, que a União, os estados, o DF e os municípios poderão instituir contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Pessoal, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Quando a gente viu os empréstimos compulsórios, lá eu falei para vocês que apenas a União poderia instituir. Aqui a gente está falando de União, estados, DF e municípios. Então todos os entes públicos podem instituir contribuição de melhoria, tá? E vamos agora para o conceito, o que é, na prática, a contribuição de melhoria. E esse conceito está previsto lá no artigo 81 do Código Tributário Nacional, que vai nos dizer o seguinte. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelo DF, pelos municípios, pelos estados, do âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Vamos explicar o que esse artigo está dizendo. É o seguinte, a lógica por trás desse tributo é a seguinte. Vamos imaginar que uma obra em uma determinada cidade, uma obra grande, ela cause uma valorização imobiliária nos imóveis que estão ali ao seu redor, no entorno, tá? Então, o que se pensou? Seria justo que aquelas pessoas que estão ali ao redor da obra, apenas elas, tenham seus imóveis valorizados, tendo em vista que está todo mundo pagando o mesmo tributo, ou seja, a carga tributária incide de forma igual para toda a população, porém, uma determinada parcela da sociedade vai ter um benefício maior em relação aos demais contribuintes. Então, foi justamente pensando nisso que foi criada a contribuição de melhoria. E aí ela vem e nos traz, né, dois limites. Como limite total, o valor da obra, e como limite individual, o acréscimo que aquela obra vai resultar. O que é isso? Então ela fala o seguinte, vamos supor que essa grande obra custou aí 50 milhões de reais. Então, o que o poder público vai arrecadar por meio da contribuição de melhoria, o limite total é o valor da obra. Então, ele não pode arrecadar, nesse exemplo hipotético que eu dei, mais do que 50 milhões de reais de contribuição de melhoria. E o limite individual? Qual é o limite individual? É o valor que cada imóvel tiver de valorização. Então, quando for ser instituída a contribuição de melhoria, tem que ser feito este estudo específico para ver quanto foi que cada imóvel valorizou. Então, o poder público ele deve observar esses dois limites. De um lado, o valor da própria obra, e do outro, ele tem que ver também quanto foi que cada imóvel... Faz um estudo da área ali ao redor, quais imóveis foram valorizados, e vai ver de um por um quanto cada imóvel foi valorizado, e aquele valor lá vai ser o teto que você pode cobrar daquele contribuinte específico, tá?
Prosseguindo. Sobre contribuição de melhoria, chegou até o Supremo Tribunal Federal essa discussão, né, de pavimentação nova, ou seja, uma rua que não tem asfalto e você vai pavimentar a rua, e diferenciando do outro caso, que é quando a rua tem asfalto, mas está em condições ruins, né, a famosa operação tapa-buraco. Esses dois casos, ou seja, tanto de pavimentação nova, quanto de recapeamento de via asfaltada, os dois casos dão ensejo ou não dão ensejo à contribuição de melhoria? Só o STF entendeu o seguinte, que apenas no caso de pavimentação nova é que você vai poder cobrar contribuição de melhoria, tá? Então lembrem-se disso, recapeamento de via asfaltada não é um fato gerador de contribuição de melhoria, apenas a pavimentação nova. Prosseguindo, tem esse julgado aqui do STJ que ele fala que quando você vai instituir uma contribuição de melhoria, aquele ente público, seja, como a gente viu, todos podem, né, instituir contribuição de melhoria, quando o ente público for instituir, não é possível que ele crie uma lei geral de contribuição de melhoria para aquele determinado local. Por que que não pode? Porque que cada obra tem que ter uma lei específica. Ou seja, você vai ter uma obra, essa obra teve valorização imobiliária e tem que ser editada uma lei instituindo contribuição de melhoria com relação àquela determinada obra específica. Por que que o STJ entende dessa forma? Pessoal, como eu falei para vocês, a contribuição de melhoria, ela tem esses dois limites a serem observados. Então, assim, tem que ser feito esse estudo, tem que ver quanto cada imóvel valorizou. E uma lei geral de contribuição de melhoria não é capaz de suprir essa necessidade que o próprio Código Tributário Nacional nos traz. Então, justamente por isso é que o STJ possui esse entendimento, no sentido de que o artigo 82, inciso 1, exige lei específica para cada obra, tá bom? Prosseguindo, já vimos empréstimos compulsórios, já vimos contribuição de melhoria, agora vamos para a terceira espécie tributária, tá? Que são as taxas. E o que são as taxas? Pessoal, as taxas, assim como as contribuições de melhoria, elas são uma espécie tributária que podem ser cobradas tanto pela União, quanto pelos estados, quanto pelo DF, pelos municípios. E em quais situações, quais são os fatos geradores das taxas? As taxas, elas podem ser cobradas nas seguintes situações. Primeiro, em razão do poder de polícia ou pela utilização ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Pessoal, primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que na taxa a gente trabalha com o conceito de referibilidade, ou seja, a taxa é um tributo contraprestacional. Então, o poder público ele vai cobrar a taxa tendo em virtude de um serviço que ele próprio prestou. Então, assim, a taxa ela pode ser cobrada, primeiro caso, em virtude do exercício do poder de polícia, ou seja, é uma situação, por exemplo, de uma licença ambiental, o poder público tem que emitir essa licença. Essa licença, o tributo que vai gerar a licença é justamente uma taxa, né? Em determinadas cidades tem a questão de quando você vai fazer uma obra, tem que ter o famoso alvará, a taxa de localização e funcionamento. Ou seja, o alvará, que é também em decorrência do poder de polícia, gera a taxa de localização e funcionamento. Mas além do poder de polícia, também pode ser um serviço público específico e divisível. Pessoal, o que significa um serviço público ser específico e divisível? Significa o seguinte, que você consegue quantificar quanto que cada indivíduo usufruiu daquele serviço, tá? Vou dar dois exemplos aqui para vocês. Primeiro, coleta domiciliar de lixo. Você consegue ver quanto foi que cada casa produziu, a quantidade de lixo produzido por cada casa. Então, assim, é um serviço que você consegue especificar e dividir. Então, é um serviço específico e divisível. Por outro lado, vamos imaginar a iluminação pública, os postes das ruas. Você consegue quantificar quanto que cada indivíduo da cidade se beneficiou do poste da rua tal ou da outra rua? É impossível. Ou seja, o serviço de iluminação pública não é um serviço específico e divisível. E justamente nessas duas situações que eu falei aqui para vocês, vamos ver aqui essas duas súmulas vinculantes. Primeira súmula vinculante 19. Ela vai nos dizer o seguinte,
que a taxa cobrada exclusivamente em razão de serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Ou seja, justamente por isso, não viola porque é um serviço específico e divisível. Você consegue quantificar quanto que cada um utilizou aquele serviço. Diferente é a situação da súmula vinculante 41. Vamos ver o que o STF falou na súmula vinculante 41. Falou que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Justamente, pessoal, não tem como a gente saber quanto que cada contribuinte usufrui desse serviço de iluminação pública, é um serviço geral. Só que aí você pode me perguntar assim, mas só que na minha energia está vindo aqui um valor de, além da conta de energia, vem embutido aqui um valor de iluminação pública. O que é isso? Pessoal, o que aconteceu? Muitos entes públicos instituíram essa taxa de iluminação pública. E aí veio o STF e editou essa súmula vinculante, falando o seguinte, serviço de iluminação pública, justamente por não ser um serviço específico e divisível, você não pode cobrar mediante taxa. Mas aí, o que fizeram? Alteraram a própria Constituição Federal. E aí, justamente, a próxima espécie tributária que a gente vai ver, contribuições especiais. Então, veio a emenda constitucional 132 de 2023 e alterou o artigo 149 da Constituição Federal, criando o artigo 149-A. E diz o seguinte, os municípios e o DF poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos. Então, pessoal, qual foi aqui, digamos assim, o pulo do gato? Essa era uma receita muito importante, né? A antiga taxa de iluminação pública, e não queriam perder essa receita. Falaram, tudo bem, o STF está falando que não é um serviço específico e divisível. A gente não pode cobrar mediante taxa. Só que não tem problema nenhum. Esse serviço se encaixa no conceito de contribuições especiais, porque as contribuições especiais, elas não exigem que o serviço seja específico e divisível. Então, criaram mais uma espécie de contribuição especial, justamente a famosa COSIP, né, cobrada pelos municípios e pelo Distrito Federal. Inclusive, o parágrafo único fala, é facultada a cobrança da contribuição a que se refere o CAPT na fatura de consumo de energia elétrica. Ou seja, é justamente essa realidade que a gente vive. Então, assim, pode causar espanto alguém falar, taxa de iluminação pública é inconstitucional, e a pessoa pensar, mas eu pago um valor de contribuição, um valor de iluminação pública na minha fatura de energia. O que é isso? Não é uma taxa? Não, é uma contribuição especial. Ou seja, na prática, saiu a mesma coisa, só trocaram a forma como aquele tributo ia ser cobrado. Deixou de ser cobrado por meio de taxa e passou a ser cobrado por contribuição especial. Prosseguindo, pessoal. As contribuições especiais, elas são tributos instituídos via de regra pela União, tá? A única exceção foi essa que eu falei, da COSIP, que ela vai ser instituída pelos municípios e pelo DF, tá? E ela tem uma finalidade específica. Quando a gente for ver os impostos, você vai ver que a arrecadação dos impostos, como eu até já falei, ele não está vinculado a uma finalidade específica. Você pode pegar aquele valor que você arrecadou dos impostos e aplicar em qualquer situação. Mas as contribuições especiais, isso é até uma exceção ao próprio conceito de tributo. Porque, via de regra, o tributo ele não é definido pela vinculação da receita. Mas as contribuições especiais é justamente isso que conceitua, né? Porque ela vai ser caracterizada justamente pela vinculação daquela receita a uma finalidade específica, tá? Então, se a gente for ver aqui o artigo 149 da Constituição Federal, ele fala o seguinte, compete exclusivamente à União instituir contribuições especiais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas.
tá? Então, assim, essas situações que geram, que dão possibilidade que a União cobre as contribuições especiais, elas têm uma finalidade específica e o valor arrecadado ele tem que ser alocado nestas finalidades. E lembre-se, as contribuições especiais eram uma espécie tributária exclusiva da União. Porém, com a emenda constitucional que a gente viu aqui, 132/2023, os municípios e o DF também passou a ter competência para instituir contribuição especial, especificamente nesse caso de iluminação pública, né, a chamada COSIP. E por fim, pessoal, a última espécie tributária que a gente tem para ver são os impostos. Tá? Aqui é a maior fonte de receita do poder público, tá? Seja município, estado, a União. E o que são os impostos? Os impostos eles estão conceituados no artigo 16 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte, que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. O que ele está dizendo aqui? Pessoal, quando eu falei das taxas, eu falei que o poder público ele está exercendo uma atividade, ou o poder de polícia, ou um serviço público específico e divisível. Aqui nos impostos, o poder público não está exercendo qualquer atividade. Aqui quem está exercendo a atividade é o contribuinte, tá? Então aqui a gente não vai trabalhar com essa questão da contraprestação, tá? Não há uma contraprestação do poder público. Vou dar um exemplo, IPTU, tá? O IPTU você paga, é um imposto e você paga por ser proprietário de um bem imóvel. Qual é a atividade que o poder público está exercendo aí? Nenhuma. Quem está exercendo a atividade aí é o particular, que está adquirindo um bem imóvel, tá? Então, lembre-se sempre, quando a gente fala de imposto, é justamente essa espécie tributária que é cobrada em virtude de uma situação que não depende, ela independe de qualquer atividade estatal específica, tá? E além disso, os impostos são tributos não vinculados, ou seja, o que o poder público arrecada por meio de imposto, ele pode usar em qualquer área. Tá? Inclusive, a gente vê muito meme aí no Instagram falando o seguinte, vê a rua com buraco, a rua em más condições de preservação, e aí falam logo o seguinte, mas eu pago IPVA, mas a rua tá esburacada. Pessoal, como eu acabei de falar aqui para vocês, o imposto não significa que o valor que o poder público arrecada com o IPVA, ele tem que destinar para o recapeamento e a manutenção das vias públicas. Claro que as vias públicas elas têm que estar em bom estado de conservação, mas esqueçam essa questão de que o valor que arrecada com o IPVA é direcionado para recapeamento ou manutenção. Não é. Justamente porque o IPVA é a espécie tributária imposto, e imposto é não vinculado. Ou seja, o valor que o poder público recebe, que entra nos cofres públicos, por meio dos impostos, o poder público ele pode aplicar aonde ele bem quiser, aonde ele tem liberdade total, na saúde, na educação, pode aplicar no asfalto se quiser, pode, mas não é vinculado, tá? Então, pessoal, lembrem-se, a principal diferença entre imposto e taxa é justamente essa. Vamos lá resumir nessas duas frases. Imposto, ele é o tributo que você paga sem receber um serviço em troca, servindo para financiar as atividades gerais do Estado. Tá? Então lembre-se, o imposto é o principal financiador das atividades gerais do Estado. Enquanto a taxa, ela é um tributo que você paga porque o Estado prestou um serviço específico para você ou exerceu o poder de polícia, como fiscalização ou licença. Então, pessoal, esse é o conceito de tributo e essas são as espécies tributárias. A gente sabe que o direito tributário é uma das principais disciplinas que são cobradas em concursos de procuradoria. Na verdade, não só em concurso de procuradoria, né? Mas ela faz parte do famoso núcleo duro, né? Além de processo civil, constitucional e administrativo. E a gente colocou essa aula aqui à disposição para vocês poderem ver e rever sempre que for preciso, né, essa revisão geral a respeito do conceito das espécies tributárias. Então se inscreva no nosso canal, siga o nosso Instagram e sempre que quiserem se manter atualizado sobre notícias que envolvam o mundo das procuradorias, podem aqui contar conosco. Valeu, até a próxima.